O que são marcadores textuais? Para que servem? Podemos escrever um texto sem utilizar marcadores? Qual texto é mais fácil compreender, um texto com ou sem marcador? Os marcadores funcionam como organizadores textuais e reforçam a ideia que o autor do texto quis introduzir anteriormente. Cada marcador carrega consigo um determinado sentido, seja ele de explicação ou de exemplificação. Os marcadores textuais servem principalmente para retomar, seja por meio de uma explicação ou exemplificação, uma ideia apresentada anteriormente. Embora seja pouco usual e dificulte a compreensão do leitor, podemos escrever um texto sem marcadores textuais, desde que utilizemos verbos intransitivos. Os marcadores podem ser classificados de acordo com a informação que esclarecem. Desempenham 3 funções fundamentais: estruturar a informação, separando a introdução dos comentários, fazendo uso de palavras como pois bem, a propósito, ou apresentando-a como parte de uma sequência, usando palavras como em primeiro lugar, por outro lado. Observe este exemplo. Em primeiro lugar, faremos a leitura seguida da interpretação e, por último, a produção do texto. Os marcadores também conectam enunciados, parágrafos e blocos de ideias, estabelecendo relações de adição, fazendo uso de palavras como além disso, inclusive. De consequência, quando usa termos como assim, pois, consequentemente, ou de contraponto, quando usamos palavras como em vez de, pelo contrário, mas, todavia, contudo, não obstante, entre outros. Exemplo em frase: o personagem tinha um comportamento agressivo. Sua história, contudo, era interessante. Além disso, os marcadores reformulam a informação de uma maneira mais adequada, explicando-a, quando usamos palavras como quer dizer, ou seja, ou melhor, em resumo, exemplificando, todas as pessoas me disseram a mesma coisa, ou seja, que o resultado deve estar certo. Como perceberam, os marcadores textuais são palavras ou expressões que estabelecem conexões entre os enunciados de um período composto, unem ideias de 2 frases, relacionam os segmentos dos textos, estabelecendo relações entre eles. Alguns marcadores textuais são utilizados para elucidar, explicar o que uma pessoa diz à outra, marcadores de explicação. Outros servem para dar exemplos quando alguém não entende o que seu interlocutor quer dizer, marcadores de exemplificação. Leia e observe neste exemplo o marcador de explicação, que está destacado em azul, e o marcador de conclusão destacado em vermelho. Neste outro exemplo, temos destacado de azul o marcador de explicação e destacado de verde o marcador de exemplificação. Leia e analise o texto. Também utilizamos marcadores temporais para localização temporal e espacial. Todas as vezes que praticamos uma ação ou algo que ouvimos relacionado a uma ação, esse acontecimento é localizado dentro de um tempo. O tempo presente, passado
ou futuro. Essa localização temporal está no presente para que tenhamos conhecimento do momento em que a ação ocorreu. Os autores, ao escrever um conto, uma fábula, um romance, uma história em quadrinho ou qualquer outro gênero textual, utilizam uma localização temporal e espacial. Os fatos acontecem dentro de um tempo e em algum lugar. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Neste trecho, quais os marcadores temporais? Quais são as expressões que nós encontramos neste parágrafo que nos indicam tempo, que situa o fato que está sendo narrado dentro de um tempo? Quando pensamos em depois de muitos anos, tem o sentido que o tempo passou. Passou-se um longo tempo. E ela contou o que houve naqueles dias. Essa marcação temporal é importante para identificarmos a localização do tempo. Fazemos uso dos marcadores temporais de acordo com uma situação, com um fato que está sendo retratado. Vamos fazendo uso desses marcadores temporais para ficar claro e objetivo de maneira que o leitor tenha clareza dos acontecimentos. Observe a tabela com alguns exemplos de marcadores temporais. Nesta aula aprendemos sobre os marcadores textuais. Os marcadores textuais funcionam como organizadores e reforçam a ideia que o autor do texto quis introduzir. Cada marcador carrega consigo um determinado sentido, seja ele de explicação, exemplificação, conclusão ou outro. Servem geralmente para retomar uma ideia apresentada anteriormente. Embora seja pouco usual e dificulte a compreensão do leitor, podemos escrever um texto sem os marcadores textuais. Porém, temos que utilizar verbos intransitivos. Os marcadores textuais podem ser observados entre orações. Um texto com marcadores exige menor esforço do leitor no que diz respeito à sua interpretação e entendimento.